Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 2 de maio de 2025. Segunda semana da Páscoa, sexta-feira. Santo Anastácio, bispo de Alexandria, no Egito e doutor da Igreja. Hoje toda a liturgia é voltada para glorificar a Deus na pessoa de Santo Anastácio, século III, Alexandria, Egito. Nascido em Alexandria por volta de 295, em uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural. Antanásio, perdão, eu falei Anastácio, Antanásio viveu tempos difíceis. Por um lado, a igreja acabava de sair de um duro período de perseguição e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, visto que esta ainda influenciava nas nomeações e convocações dos concílios e dos sínodos as formulações doutrinárias. Por outro lado, surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a existência cristã, especialmente com o arianismo de Ário, sacerdote da igreja de Alexandria, que não aceitava a presença de Jesus como Deus. Ele achava que Jesus era um homem como outra pessoa qualquer, não é? Então, a divindade de Jesus, o arianismo rejeitava, enfraquecendo assim a doutrina da Santíssima Trindade. Mas louvamos a Deus pela existência desse santo homem, Santo Atanásio, bispo de Alexandria, porque ele lutou pela unidade da igreja, com sabedoria e discernimento, embora muito perseguido, conseguiu convencer e pregar e, através do concílio, manter a nossa santidade e o nosso credo na Santíssima Trindade, sabendo anunciar a Santíssima Trindade também e a misericórdia do Senhor no convencimento da fé católica. Santo Atanásio, bispo de Alexandria, rogai por nós. Na leitura de hoje, nós vamos ver a continuidade da comunidade. Essa primeira leitura está sempre falando de os cristãos que começa a surgir, início da igreja, que também passa por perseguições em Israel, mas Deus sempre suscitando aqui e acolá um coração misericordioso, e mesmo com a rigidez de alguns judeus, o Senhor vai caminhando e conduzindo a sua igreja rumo ao crescimento. No Salmo de hoje, nós vamos ver, no Salmo 26, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Então, esse salmo de proteção, né, que também temos que invocar sobre nós a igreja doméstica, a nossa casa. E no Santo Evangelho, em João, capítulo 6, de 1 a 15, nós vamos ver a multiplicação dos pães e entendermos neste Evangelho como, oferecendo a Deus o mínimo que temos, como que Deus pode multiplicar as ações em favor da nossa causa. Então, vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis a fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois, ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus.
Os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante é a resposta de Filipe a Jesus. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Eram muita gente mesmo. Então, 200 moedas de prata daria assim, vamos converter em reais, daria uns 600 mil reais, mais ou menos. Então, Felipe está. É impossível, senhor. Como é que eu vou comprar? E agora? Onde que eu vou comprar no meio do nada? Nem não temos como resolver, né? E Jesus fez essa questão, esse questionamento a Filipe, mas ele sabia exatamente o que fazer. Mas nesse momento, agora vem a resposta de um outro apóstolo, André, né? O irmão de Simão Pedro, que disse: Ó, não é por nada não, Jesus, mas daqui um menino com 5 pães, né, de cevadas e 2 peixes.
Mas ele mesmo responde: o que, que é isso para tanta gente? Né? Então, essas duas respostas, a de Filipe e a de André, coloca-nos na realidade da nossa vida. Nós, às vezes, queremos solucionar os nossos problemas com o recurso que nós temos, mas tem hora que não dá, nós precisamos da ação de Deus. Então, o próprio Cristo ali, diante de Filipe e de André, então dá a solução. Mas ele dá a solução porque os dois questionam com o Cristo, né? Olha, nem 200 moedas de prata resolveria, e aqui, ó, tem um menino aqui, com 5 pães e 2 peixes, né? Mas o que que eu vou fazer? Mas foi apresentado o problema para Jesus. E Jesus manda, então, fazer sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. Lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Olha, tinha umas 10.000 pessoas. Se está falando 5.000 homens, então a maioria deles tinha esposa, filhos, né? Então tinha umas 10.000 pessoas ali. E com aqueles 5 pães e 2 peixes, houve a multiplicação, a ação de Deus no pouquinho que nós oferecemos ao Senhor. Então, se você tem uma dificuldade, se você está passando por um problema, o que que eu posso ofertar ao Senhor? O que que eu posso colocar no altar do Senhor para que Ele transforme e multiplique em bênção para a minha vida? Ali no caso, Filipe e André colocaram o nada que eles tinham, né? A audácia de André em apresentar o menino, 5 pães e 2 peixes, a audácia dos pais daquele menino, que foram também e apresentaram que o menino não estava lá sozinho, os pais estavam juntos. E aquela comidinha que eles tinham era para eles. Mas eles ofereceram. Olha o que esse pai fez, olha o que essa mãe fez. Ofereceu ao Cristo um pouquinho que eles tinham. Olha o que que essa família fez. E toda bênção foi frutificada. Todos ali presentes receberam a graça daquele alimento santo que foi glorificado em Jesus Cristo. Está vendo o que que uma família pode fazer? O que que um pai, uma mãe, um filho pode fazer, né? E encher de bênção um bairro inteiro, encher de bênção uma cidade inteira, encher de bênção toda a família, tios, avós, bisavós, netos, sobrinhos. Quando essa família oferece a Deus, Deus multiplica. É esse o sentido da liturgia de hoje. Santo Atanásio, bispo de Alexandria, está vivendo um tempo de perseguição, um tempo de idolatrias, falsas filosofias na igreja. E ele pensa: o que que eu tenho para oferecer a Deus? A não ser a minha própria vida, a minha própria disposição. Mas quem sou eu para lutar contra aqueles que são protegidos pelo imperador? E o arianismo seguia na igreja, mas mesmo sendo perseguido, preso, deportado, o pouquinho que Atanásio ofereceu a Deus, Deus transformou. E ele converteu centenas de milhares na doutrina correta, na Santíssima Trindade. Um pouquinho de Santo Atanásio para nós. O que acontece? Na primeira leitura, os apóstolos presos já não sabiam mais o que fazer, não vão sair daqui morto. Mas Deus suscita no Sinédrio Gamaliel, judeu. Ele não era cristão, mas Deus suscitou, Deus multiplicou ali a graça, a bênção, e eles não foram presos. Ao contrário, saíram de lá mais fortificados com aquela dizer de Gamaliel: se é de Deus, isso vai prosperar. E se não for de Deus, isso vai acabar ali na próxima esquina. 2025 anos se passaram, está aqui. A igreja está presente, está firme até o fim dos séculos. Nós falamos isso aí em todas as missas. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Cristo. Então, que o Salmo 26, da liturgia de hoje, faça-nos refletir
O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante a quem eu tremerei? Oferte ao Senhor e deixe que o Senhor multiplique. E eu quero encerrar essa reflexão lembrando que este menino que ofereceu os 5 pães e 2 peixes certamente levou para casa toda aquela sobra, que sobrou muita coisa, né? Sobraram cestos e mais cestos de pães que foram ali tocados pelo Senhor. Lógico que aquela criança deve ter levado um cesto daquele para casa dele. Papai, mamãe, entrei com 5 pães e 2 peixes. Aqui está de volta um cesto grandão, cheio, lotado de bênção do Senhor. É assim então que acontece na nossa vida. Queremos agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela liturgia de hoje, que nos pede para sermos corajosos e oferecer a Deus o que temos, para que o Senhor multiplique em nosso favor, em favor de nossa casa. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com esse objetivo diário, né? Para descobrirmos juntos o que a liturgia quer passar para nós. O que a Santa Igreja preparou, o que Deus preparou através das leituras do Santo do Dia, e que o Senhor nos encha de coragem para oferecer o que temos, 5 pães e 2 peixes, e deixa que o Senhor multiplique em graça, em alegria para as nossas famílias, os nossos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.